Porque hoje em dia nós estamos tão, como eu posso dizer, usando uma palavra acelerada. Nós estamos vivendo um aceleramento tão grande, aonde a maioria das vezes nós temos sido Marta. Marta significa senhora, patroa, dona de casa e protetora do lar. Alguém sabia que Marta significava isso? Eu não sabia. Dona de casa, protetora do lar. Marta recebeu Jesus e os seus discípulos em casa, mas ela estava distraída com os afazeres. Ela não estava errada, mas ela só estava perdendo a melhor parte. Jesus estava ali, dando ensinamentos aos seus discípulos. E Maria, boba que nada, eu que não vou perder e vou ficar ali. Só que daí o que acontece? No versículo 41. Vamos ler de novo. Perdão, no 40. Marta foi até Jesus e disse: Senhor, não te incomodas? Se fosse eu hoje, porque ela tinha uma intimidade, eu ia chegar e ela foi pedir para Jesus falar para a irmã dela. Porque se sou eu com a minha irmã, o que eu vou falar? Carol é minha irmã. Carol, vem me ajudar. Vou nada, se vira. E o que ela fez? Jesus, não te incomodas? Pede para que ela vai me ajudar. Tipo, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo muito? E ela está aí sentada? E o Senhor, amavelmente, educadamente, com aquela mansidão, diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Digam assim comigo. Quem quiser anotar, pode anotar. A gente vai fazer um pouco de estudo, tá bom? Havia uma diferença de foco. Repitam. De foco. Marta estava focada em servir. E Maria estava focada em ouvir. É uma grande diferença. Falam de novo comigo. Tinha uma diferença na comunhão. Pronto. Maria estava próxima, perto de Jesus. Vocês estão perto de Jesus? Vocês estão próximos? Amém? Eu fiz essa pergunta para mim hoje. Vocês estão próximas mesmo? Porque você falar que você está ali caminhando assim, o tempo todo, mas eu estou dizendo próxima de comunhão, de intimidade. Reflete aí e guarda para você. E Marta estava permitindo que todos os seus afazeres o levassem para longe do Senhor. Eu vou confessar para vocês. Tem situações que eu tenho sido Marta. E sabe, é bom ser Marta, é bom servir, mas é bom estar em comunhão com o Pai. Porque isso traz benefícios para nós, queridas. Agora falem assim, havia uma diferença de sentimentos. Havia uma diferença de foco, havia uma diferença na comunhão e havia uma diferença de sentimentos. Marta estava sobrecarregada, preocupada. Marta estava ansiosa, distraída e Marta estava agitada. Alguém se identifica com um pouquinho disso que eu estou falando? Guarda para você. E um dos ensinamentos mais preciosos que Jesus deixou para a gente é a nossa comunhão, a nossa intimidade, nós priorizarmos o nosso tempo com Ele. Porque quando você prioriza a sua comunhão, o seu a sós e o seu tempo com o Senhor, queridas, todas essas coisas que nós falamos agora, ansiedade, sobrecarga, preocupação, distração, agitação, vai-se embora. Como Marta, nós estamos muito distraídas.
é filho. Eu fui anotar aqui, eu comecei a rir. Vou ler um pouquinho do que eu anotei, tá? É filho, é casa, é trabalho, é médico, é mercado, é conta para pagar, é família. Eu vou chegar lá. É família. Isso tudo na correria, você já deixa Jesus em segundo plano. Agora vem, que minha sogra falou, eu até anotei e coloquei bem grandinho aqui. Mas hoje, nos últimos tempos, a maior distração tem sido a internet. Essa tem sido a maior isca de Satanás, queridas. E olha, me perdoe, mas todas nós temos caído. Talvez você fale, ai, mas eu nem tenho Instagram, talvez eu nem tenha mais Facebook, eu nem tenho Facebook, mas pode ter certeza que está ali na internet, em algum lugar, procurando alguma coisa. Porque antes, para você ter até um conhecimento, um conteúdo, alguma coisa, uma receita, o que você fazia? Você tinha que ir lá na cozinha. Gente, quem aqui... Eu até tenho também, mas hoje eu nem pego mais. Mas quem aqui hoje vai lá e pega aquele livro de receita? A não ser que seja... Parabéns. A não ser que seja uma receita assim que você tem e que você quer lembrar como faz. Mas se é algo novo, você vai procurar no livro de receita ou você vai pegar a internet? Você vai para a internet, é muito mais fácil, gente. Está ali pronto na hora. E você ainda coloca assim, o jeito mais fácil de fazer. Eu sou dessas. Mais fácil e mais rápido. Simples. Mas eu li algo, acho que foi até o Daniel que mandou para mim esses dias, que nós nos sabotamos. Porque enquanto nós falamos assim, vou dar um exemplo, tá? Eu chego na minha casa. Estou super cansada. Foi um dia bem pesado, cansado. Eu quero ficar de boa. Eu tenho coisas para fazer. Mas aí eu pego meu celular, sento no sofá, aí eu falo, ai, preciso descansar um pouco e fico. Aí na hora que você viu, já deu 1 hora, já deu 2 horas, já deu 3 horas. É um vício. E é uma sabotagem, queridas. Porque você não está descansando. Você está acelerando. É a dopamina. É um prazer passageiro e rápido. E posso falar? Nossos filhos estão tudo vendo isso. É muito fácil esse acesso. Em Mateus 6,33, deixa eu ver se eu tinha... Nossa, eu pus tão bonitinho aqui as coisas, o negocinho aqui, mas o meu querido Theo, né, Kalene, arrancou tudo do lugar. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que está querendo dizer aqui, queridas? A boa parte. Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu estou tentando. Fiz um propósito, não consegui ainda. Mas é porque eu fiquei doente, gente. Mas esse propósito vai acontecer. Mas eu estou fazendo um propósito de acordar no início, primeiro 15 minutos antes do que eu acordo. Até dar 1 hora. Mas para que eu vou fazer isso? Para pegar o celular? Não. Eu vou para minha sala, eu vou me ajoelhar e eu vou orar. Isso o Senhor já tem falado faz tempo, sabe? Se você quer que os seus filhos vejam você crescendo espiritualmente, você dando exemplo mesmo, a gente tem que pôr em prática. E eu falei, o que eu mais desejo é que o Gabriel acorde para ir para o colégio e me pegue lá na sala orando. Para que ele saiba que existe um pai e uma mãe que ora pela casa dele e pela família dele. Nós precisamos escolher a boa parte. Porque a maioria das vezes o Gabriel acorda, eu já levantei, já fiz o lanche do Theo e ele me pega onde? No celular. É errado. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim. E eu não estou nem condenando, viu, queridas? Eu estou ensinando. Maria escolheu priorizar a sua comunhão com Jesus e ter uma vida plena. Vamos ler? Alguém pode ler? Vamos se envolver, galera. Filipenses 3, 7 e 8. Quem vai ler? Amém. Presta aqui um pouquinho, tá? Que eu não abri.
Era só ler aqui o comecinho. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sabe, eu estava vindo com o Gabriel para o carro e aí a gente estava escutando a música essa música mesmo, né? E eu falei, ô Gabi, o que é a boa parte? Ah, mamãe, uma boa coisa, boa parte. Eu falei, não, nesse contexto de Marta e Maria. E ele me disse exatamente, só que ele falou assim, mamãe, mas a Marta não está errada. Aí eu falei, Gabi, em muitas coisas nós não estamos erradas, mas nós não temos buscado o reino do Senhor em primeiro lugar. Nós temos colocado coisas como prioridade em nossa vida. Nós temos deixado situações, que sejam problemas, que sejam coisas boas. O próprio vir na igreja num domingo. Se você está deixando de vir na igreja num domingo, você já está deixando de escolher a boa parte. Aqui ele fala que você perder é lucro. A Carol hoje podia estar no aniversário do sogro dela. Mas ela assumiu um compromisso de estar aqui. Eu ainda falei, poxa, Carol, você podia ter me avisado, você iria no aniversário. Mas ela decidiu estar aqui, ela escolheu a boa parte. E sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Por que escolher a boa parte? Porque é benéfico para vocês, é bênção para vocês. E escolhendo a boa parte que vocês vão escolher e colher vitórias. Porque não adianta na hora da necessidade, não adianta na hora do apuro, você querer escolher a melhor parte, queridas. Aí é muito fácil. Mas quando você tem intimidade com o Pai, gente, como é maravilhoso você ter intimidade com o Senhor. Como é bom. Sabe, eu falo assim às vezes para o meu filho, mas esse é cara de pau, viu? Porque eles não têm, o que eles querem, eles enfrentam, eles falam, a hora que for, eles pedem. Eles vão lá e falam. Por quê? Porque tem intimidade. Agora, se nós somos pais que dão medo, pai que, enfim, que não tem esse relacionamento, que intimidade que o filho vai ter em chegar ao pai e falar? Nenhuma. Ou se o filho só maltrata o pai. E aí, na hora que quer receber algo, papaizinho do meu coração, Deus não vai te castigar, mas é muito mais prazeroso. Até porque Deus não castiga. Mas é muito mais prazeroso você ser aquele filho que realmente tem a intimidade do Pai, com o Pai. De estar prostrados ao pé do Senhor. Em Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir. Ela não escolheu sentar e falar. Maria escolheu se aquietar e reconhecer quem estava ali diante dela. Tem horas, querida, que você precisa aquietar. Em Mateus 11, 28 e 29. Você lê de novo, tá? Aleluia. Vinde a mim, todas vocês, queridas, que estão cansadas e sobrecarregadas. Vinde a mim, queridas. Aquiete a alma. Fique longe das distrações. Eu não sei qual é a sua distração. Eu não sei aquilo que tem te tirado do foco. Mas eu estou dizendo para você, aquieta a sua alma. Porque se você não aquietar, você vai ser como aquela mulher descontrolada, perdida, depressiva, angustiada, exausta. É difícil, né, gente? A gente ficar quietinha, né? Eu falo que a gente quer orar, a gente quer dar a direção para o Senhor, a gente já quer dar tudo pronto. E ainda ir lá pegar e receber, né? Mas não é assim. Precisamos aquietar. Nossa mente precisa desligar. E não adianta você falar assim, agora eu vou ter um tempo, eu e o Senhor, eu vou lá orar e levo o celular. Hoje,
a Kaline estava até em casa, preparando a palavra, celular não para. Aí chegou uma hora e eu estava usando para a Bíblia, chegou uma hora que eu falei, chega. Eu pus para lá e peguei a minha Bíblia de papel, porque eu falei, isso aqui está me distraindo. E é isso que Satanás faz, queridas. Só que o que acontece? Nós precisamos ter constância. Não adianta, hoje eu vou fazer, hoje eu vou acordar, amanhã eu já não acordo, hoje eu vou orar, amanhã eu já não oro. Precisamos ter uma constância. Precisamos ter intimidade. Precisamos ser como Maria. Todas a nós aqui, todas, eu vou falar todas. Temos um pouco de Marta. Quem não tem? Todas nós. Mas quantas de nós temos tido muito de Maria? Quantas temos tido muito de Maria? Sabe, a gente passa por várias situações, né, na vida. E muitas vezes é o que eu estava dizendo, a gente quer agir da nossa forma, né? Eu até vou dar um testemunho aqui para vocês entenderem algo. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou dizer algo para vocês. O Theo tinha uma babá, desde pequenininha, que cuidava dele. E aí, ela precisou sair. Era uma querida, o Theo amava ela. Mas ela precisou sair para cumprir outros propósitos na vida dela, e ela foi, graças a Deus, está tudo bem. E eu lembro que na fase que ela ia sair, eu fiquei desesperada, porque eu precisava de alguém para ficar com o Theo. E aquilo me consumiu de uma tal forma que eu perdi o sono, porque eu não achava ninguém. Eu orava, mas eu corria atrás e eu falava e eu ficava desesperada, e aquilo me dominava. E foi passando mais desespero, e foi que foi, e eu achei uma pessoa para cuidar dele. E quando essa pessoa chegou, algo me dizia, não é essa pessoa. E me incomodava todas as vezes que eu deixava o Theo com ela. E o Theo não gostava dela. Ai, mas seu filho não gosta? A questão não é gostar. Todo mundo sabe que criança gosta ou não gosta. Ou você conquista a criança e trata ela bem, ou nem chegue perto. E o Theo, quando eu falava que ela ia, ele berrava, não queria saber. Ela não maltratava ele, queridas. Não maltratava. Mas ela não fazia nada para conquistar. E ele estava acostumado o quê? Com alguém sempre cuidando e tratando ele muito bem. E eu estava muito incomodada com essa situação. Mas eu estava acomodada também, porque eu não tinha outra opção. E aí, um certo dia, eu estava no meu trabalho, chega uma mensagem e ela fala assim para mim, precisamos conversar. Eu falei, ai, lá vai. Aí eu falei, não vai me dizer que você vai sair, né? Ai, mais ou menos isso. Aí eu, nossa, obrigada. E me veio um desespero de novo. Só que ao mesmo tempo, eu fiz assim, ó, ufa. Eu senti uma paz. E eu vou dizer algo para vocês. Foi a primeira vez que eu não me desesperei. Eu falei, vai ser como tiver que ser. Vai para a casa das avós, vai ficar com quem tiver que ficar e vai chegar a pessoa certa e na hora certa. Eu não vou me preocupar com isso. E eu orei. Eu falei, Senhor, isso não vai tirar a minha paz. E eu vou só começar a agradecer ao Senhor, a pessoa que vai chegar. E eu orava todos os dias agradecendo ao Senhor com um propósito. E sabe, eu fui numa loja um dia buscar um presente, uma loja lotada, e gente, do nada eu estava pagando. Tinha duas meninas super bonitas, arrumadas, aí sabe quando o Espírito Santo fala assim, ó, é agora. Aí eu olhei assim, gente, vocês não sabem de uma babá? Porque eu falei, vai que elas estão achando que eu não quero arrancar. Mas eu queria arrancar elas do emprego delas mesmo. Mas eu falei, vai que elas falam assim, eu topo. Daí eu falei assim, vocês não sabem de uma babá? Aí uma menina virou e falou assim, eu tenho uma amiga. Ela está precisando. Ela cuida de uma criança, a criança acho que vai para o colégio integral, eu tenho essa pessoa. Eu falei, obrigado, Senhor, por essa pessoa. Eu falei, passa meu telefone, ela passa o telefone e vai.
E aí a menina me manda uma mensagem. Eu já fiz uma entrevista e tem tudo para dar certo. Quase que eu falei, não vai dar, em nome de Jesus. Aí ela falou assim, mas se você puder aguardar, só que o Theo já estava sem babá. Não tinha como eu aguardar. E nisso, a Dani, o pessoal começou a me ajudar aí, se mover, para conseguir achar uma babá. E uma das pessoas que a Dani indicou, chegou uma menina até mim, foi na minha casa, conheceu o Theo, uma querida, uma fofa. Mas ela tinha 18 anos. Eu falei, o Theo vai dar um rolê nela na hora que vê ela. E aí eu falando assim, eu conversei com ela, eu falei, ela chamava Giovana. Eu falei, Giovana, vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa semana. Ela também era cristã, eu falei, eu vou orar, você ora, e tudo certo, a gente começa na segunda. Pode ser, eu te dou um retorno. Ai, pode. Ela toda assim, né? Mas eu falei, você não pode ser delicada assim com o Theo, Giovana. Você tem que ser por autoridade aí, Giovana. Aí eu lembro que ela saiu da minha casa. Eu estava sozinha na minha casa. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não quero cair de novo em quem não é. Eu não quero colocar dentro da minha casa quem não é para ser. Eu falei, na sua palavra fala que o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração. Na sua palavra fala para nós buscarmos o reino do Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Eu disse, ei Deus, eu tenho te buscado, eu tenho te servido. Eu deixei meu filho para estar aqui no culto de quarta-feira, porque era um culto de quarta. Eu falei, estou fazendo as coisas, então Deus, me ajuda. Chega uma mensagem daquela menina que ia trabalhar para mim. E aquela menina vira e fala assim, olha, eu não vou poder mesmo, mas eu tenho uma pessoa. Eu falei, Glória! E detalhe, eu vou contar, na hora que eu orei para Deus, eu falei assim, Senhor, e que ela tenha carro. Por quê? Eu mudei para um condomínio e minha casa da portaria, para vocês entenderem, é muito longe. Se eu fazer sobe a pé, é uma judiação. Não tem como. E aí eu tinha que, enfim, a pessoa chegava, tinha que pegar Uber, ou tem que ter alguém para buscar e levar. E eu falei, Senhor, que seja fácil. Que essa pessoa chegue para me ajudar. Que essa pessoa chegue para somar na minha casa. Essa pessoa está ali. É a Kaline. Sabe? E quando a gente foi conversar, a Kaline chegou, e na hora a gente se falou, eu falei, você pode, e ela estava trabalhando, eu falei, você pode vir conversar? Posso? Ela foi no horário do almoço dela, né, correu na imobiliária, já estava lá com a blusa, leia a Bíblia, aí a Fran chegou e falou, você é da Rasgando o Céu? E o Sul, falei, Glória, ela ainda é crente. E posso falar? Ela tem carro. Ela ama meu filho. Ela leva o violão, ela deu um violão pro Theo, ela canta louvor com o Theo, ela canta com o Theo, ela brinca com o Theo, ela faz tudo o que eu gostaria de fazer. Muitas vezes eu não posso fazer porque eu estou trabalhando. Mas o Senhor cuida de todas as coisas. Se você pensa que você está passando a sua vida em vão, que as suas orações não têm sido escutadas, o Senhor quer fazer o mínimo, Ele quer transformar aquilo que você acha tão pequeno, que é mínimo para você. Ele faz. Eu falei, Senhor, que eu não tenho um carro. Então vai ser quem tem um carro. Eu não sei o que você tem desejado, eu não sei o que você tem precisado, mas o que eu quero dizer para vocês é prostradas aos pés de Jesus. Escolhendo a boa parte, queridas, é sendo como Maria. Não tem como dar errado. Eu provei da bondade do Senhor. Eu tenho provado dessa bondade. A minha família tem provado dessa bondade. Não tem como dar errado com você. Porém, tem um porém. Kaline vai embora em dezembro para os Estados Unidos. Kaline vai fazer missão. Kaline vai avançar. E glória a Deus por isso. Mas eu disse para ela, Kaline, você me ajuda e eu te ajudo. Vamos pegar junto, vamos embora. E vai ser feliz. Vai cumprir o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para você. O
Senhor vai colocar a pessoa certa na sua vida, Simone. Marilza, o Senhor vai colocar a pessoa certa. Não precisa se inquietar, Simone, se é para ir embora agora em julho ou se é para mudar em dezembro. Se é para ficar ou se é para ir. Não precisa. A resposta vai ser escolhendo a melhor parte, Simone. Hey, escolhendo a melhor parte. E aquela paz que excede todo o entendimento vai chegar. E você vai chegar e falar, William, é agora. A decisão é essa e vai ser assim. E da mesma forma que o Senhor falar no seu coração, o Senhor vai dizer no coração dele. Não tem como dar errado, queridas. Não tem como dar errado. Mas não podemos negligenciar a boa parte. Não tem como deixarmos o Senhor em segundo plano. Do que adiantar eu ficar orando, Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar. Senhor, ir lá preocupado e falando, nossa, mas eu não acho, mas está difícil. Mas o que adianta? E sabe, gente, não precisa de muito, não. Nossa, Miriam, eu não consigo ter um minuto na minha casa ali de sossego, não consigo. Consegue sim. Te garanto que na hora que você está ali, desculpe a palavra, fazendo dois, você não está com alguém junto, você está sozinha. Então que seja nessa parte, se você não tem nenhum momento mesmo sozinha. Agora, quem é mãe de criança, às vezes não tem, né? Porque as duas estão rindo, né? Porque as solteiras aí, ó, que ainda não tem filho, se prepara, porque nem esse tempinho mais seu você vai ter. E eles ainda são tão fiéis a você, o seu marido não fica, mas o seu filho fica ali do lado ainda, ó. Muitas vezes o Theo ficou sentado, ele junto comigo, eu, filho, pelo amor de Deus. Mas você tem um tempinho a sós com o Senhor. Você não precisa estar na sala dos santos. Você só precisa fazer do lugar que você está, criar uma atmosfera e escolher a melhor parte. Miriam, mas como eu faço isso? Coloque um louvor. Comece a adorar o Senhor. Comece a reconhecer quem o Senhor é na sua vida. Se aquieta. Fique longe de distrações. Fique longe de distrações, de fofocas, de conversas, de más notícias. Fique longe de coisas que te afastam do Senhor. Tenham perto de vocês mulheres que vão pegar junto. Eu não sei direitinho como é que era, mas eu li um negócio esses dias que fala assim, você não precisa ter 10 melhores amigas, mas que você tem uma pessoa que quando você cair, ela vai estar lá para te levantar. Que você tem uma pessoa para dizer, ei, Carol, hoje para mim não foi um bom dia. E ela já vai entender e vai ter palavras de bênção para você. Precisamos ser essas mulheres que pegam juntas umas com as outras e que fazem alcançar níveis mais profundos no Senhor. Porque se a nossa vida não refletir isso, queridas, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Existem desafios? Existem desafios. E como existem? Como existem? Eu nem ia pregar para vocês hoje. Eu estava com todos os sintomas de dengue. Dor no meu corpo fortíssima. Fui no médico, fazendo exames. Mas Deus é bom, Deus é o Deus da cura. Deus é o Deus que fala, ei, você vai cumprir esse propósito sim. Não é uma gripe, não é uma enfermidade, não é uma falta de carro, eu não sei o que é que vai te parar. Mas você vai cumprir aquilo que eu te chamei para fazer. Só que muitas vezes nós colocamos as nossas necessidades, os nossos problemas à frente e deixamos para trás aquilo que é bom. Aquilo que vai trazer a boa recompensa para nós. É simples, queridas. Às vezes a gente fala, ai, mas Marta, mas Maria. Gente, tanto Marta quanto Maria amavam ao Senhor. Amavam ao Senhor. Ninguém está dizendo que não amava.
Mas não adianta só amar. Não adianta só amar. Precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Precisamos fazer a diferença. Amém? Eu queria orar por mulheres que têm se sentido sobrecarregadas. Por mulheres que têm se sentido desafiadas com situações do dia a dia, da vida. Mulheres que... Lari, se você quiser ouvir. Mulheres que têm se sentido sem forças para recomeçar. Mulheres que não sabem nem por onde começar. E você não precisa ter vergonha disso não, gente. Vou falar para vocês. Hoje a Carlinha está de prova. Fiquei o dia inteiro no meu quarto. E eu ajoelhei e orei muito ali. E é tão bom quando nós temos mulheres que pegam junto com a gente. Pessoas que estão aqui para interceder pelo seu propósito. Amém.